Oi, eu me chamo Matheus Augusto de Azevedo, sou estudante do bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia e a minha pesquisa foi parte do meu trabalho de conclusão de curso, cujo título foi o uso do Instagram na difusão do conhecimento etnobotânico por comunidades indígenas e movimentos indigenistas do estado da Bahia. Então a gente vai ter uma breve visão do que foi essa pesquisa. O objetivo geral do trabalho foi justamente compreender como é que se dá essa difusão do conhecimento etnobotânico por comunidades indígenas e movimentos indigenistas do estado da Bahia. E na metodologia, o que a gente observa é que a rede social empregada foi justamente o Instagram, o universo de pesquisa foram 30 perfis, todos tinham que ser contas públicas com no mínimo um ano de duração, e a coleta dos dados se deu ali entre 23 de abril de 2024 e 2 de junho de 2024. Esses 30 perfis foram divididos igualmente ali em dois grupos, o dos perfis específicos e perfis generalistas. Os perfis específicos são aqueles cuja localização geográfica ela pode ser especificada, já os perfis generalistas correspondem a grupos, associações, movimentos, cuja localização, apesar dela não poder ser especificada, são todos oriundos ali, radicados do estado da Bahia. Aqui a gente tem um exemplo de perfil específico, e aqui a gente tem um exemplo de perfil generalista. E aí a gente fez uma análise das postagens da seção de publicações. A gente viu postagem desde 2019 até 2024, e as postagens que a gente estava procurando foi justamente aquelas de etnobotânica, né, que tratavam da relação social, cultural, histórica entre uma dada comunidade indígena e seus recursos vegetais. Aqui nós temos um exemplo de postagem de etnobotânica. A gente parte para os resultados e discussão. Então, dos 30 perfis, 25 continuam a publicar no ano de 2024. A maior parte dos perfis surgiu durante o período pandêmico. Nós temos um esquema aqui que facilita a visualização desse ocorrido. Você tem um problema que é o baixo número de publicações de etnobotânica. Isso ocorreu tanto para os perfis específicos quanto para os perfis generalistas. E você tem um outro problema que é a existência de perfis que não publicam nada sobre etnobotânica. E daí qual que é a importância de você ter perfis e postagens sobre plantas culturalmente relevantes? Então, aqui a gente traz um exemplo que é o do povo Pataxó, é a comunidade da Reserva da Jaqueira, que possui um perfil no Instagram, que foi incluído no estudo. O que acontece? Na Reserva da Jaqueira, você tem espécies vegetais endêmicas de Mata Atlântica, você tem espécies vulneráveis e ameaçadas de extinção. Então, quando isso vem a ser difundido na rede, isso acaba contribuindo para a conscientização do público externo sobre a importância da conservação de espécies nativas. E um outro ponto também é o etno e ecoturismo, que é muito forte na Reserva da Jaqueira. Então, as comunidades externas elas acabam sendo estimuladas a visitarem ali a comunidade e contribuírem ali para a movimentação econômica na região, né, no povoado. O outro ponto é o tipo de publicação. Os perfis específicos preferem carrossel, já os perfis generalistas preferem fazer uso de publicações do tipo imagem. Entre vídeos ou imagem, ambos os tipos de perfis preferem imagem. E os perfis específicos possuem mais visualizações, os generalistas possuem mais curtidas. Ambos os perfis possuem uma quantidade similar ali de comentários. Aí, um outro ponto do estudo foi justamente a identificação e quantificação das espécies, né, dos recursos vegetais presentes ali em postagens de etnobotânica. Para os perfis específicos, a espécie mais comum foi do tipo genérico. Tipo genérico são aquelas sementes, mudas, plantas que não têm uma identificação nas postagens. Aí foi seguida do caruá, do jenipapo, do urucum, do licuri, dentre muitas outras espécies. Com relação às famílias, o tipo genérico ele se repete aqui, porque ele está diretamente relacionado ali à frequência das espécies. Ele foi seguido da arecácea, bromelácea, fabácea, dentre outras. Para os perfis generalistas, a gente observou que as espécies mais comuns são o urucum, o umbu, o aipim, o genipapo, o milho, etc. E com relação às famílias, as mais comuns frequentes são a anacardiácea, a abichácea, a euforbiácea, a arecácea e por aí vai. E aí todas as plantas elas têm alguma relevância cultural, né? A gente destacou aqui uns exemplos, por exemplo, o genipapo e o urucum estão relacionados à questão da pintura corporal, né? O umbu está relacionado a um rito muito importante indígena, que é a corrida do umbu. A mandioca está relacionada a um trabalho coletivo, que é a farinhado, onde eles extraem vários recursos ali da referida raiz. E você tem o caruá também que é utilizado na produção de muitos utensílios indígenas. A conclusão é de que dos 30 perfis, 25 continuam a publicar, seja perfil específico ou generalista, os perfis não têm feito uso estratégico dos recursos do Instagram na difusão do conhecimento etnobotânico. Os enfoques são outros das postagens, por exemplo, político-social, o que não é necessariamente um problema, isso vai dar liberdade e autonomia dessas comunidades e dessas páginas. As espécies mais frequentes nas postagens são o genipapo, o urucu, o umbu, a mandioca e o caruá. Todas elas têm alguma relação com atividades, né, tradicionais das comunidades indígenas,
seria interessante que plantas, mudas e sementes que não têm nomeação, não são identificadas, sejam identificadas para que o público visitante possa se situar melhor. Aqui são nossas referências. E aqui são nossos agradecimentos.